Olá, que Deus abençoe você no nome de Jesus. Quem sempre ora pela sua família tem um lar abençoado. Nós vamos hoje dar continuidade à nossa corrente da família, que graças a Deus tem sido uma verdadeira bênção. Quantos testemunhos eu estou recebendo lá no Instagram dessa corrente da família. E hoje vamos orar para Deus trazer a libertação do seu lar. E antes de orar pela sua família, eu gostaria de ler uma palavra da Bíblia, como a gente sempre faz aqui na corrente. E eu gostaria hoje de falar sobre os vícios. Quantas famílias estão sendo destruídas por causa dos vícios? Vício de bebida, vício de drogas, vício de jogos, todo tipo de vício. Então eu gostaria de falar a respeito de vício e você que tem um familiar viciado. Eu gostaria de ler aqui Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo 9, lá no versículo 20. E eu gostaria até de explicar porque eu, no meu caso, pastor José Carlos, não bebo nada que tenha álcool. Eu não bebo, quer dizer, eu não tenho nenhum vício, e no caso da bebida, eu não bebo nada que tenha álcool. Cerveja, vinho, qualquer coisa que tenha álcool, eu não bebo. Eu bebo água, bebo suco, de vez em quando refrigerante, mas que tenha álcool, eu não bebo. Eu vou explicar por que eu não bebo. Então, Gênesis capítulo 9. Lá no versículo 20, lá diz assim: Noé era agricultor. Ele foi a primeira pessoa que fez uma plantação de uvas. Um dia, Noé bebeu muito vinho, ficou bêbado e se deitou e ficou nu dentro da sua barraca. Cã, o pai de Canaã, viu que o seu pai estava nu e saiu para contar aos seus 2 irmãos. Bem, aqui a gente está vendo aqui a Bíblia falando a respeito de Noé. A pergunta que eu faço para você: Noé era ou não era um homem de Deus? Noé, na sua opinião, ele era um homem de Deus? Claro que ele era. Tanto que a Bíblia fala que Deus escolheu ele por ser um homem justo, temente, um homem que servia a Deus. Então Deus escolheu Noé para salvar a humanidade, construindo a arca, os animais, e começar tudo de novo com uma nova humanidade. Então Deus escolheu. Noé construiu a arca, entrou lá a família dele, entrou os animais, veio o dilúvio, ficou lá muito tempo, né? Dilúvio, destruiu tudo, as águas abaixaram, Noé saiu da arca, Deus fez aliança com o arco-íris e começaram a vida novamente. E aí, eles tinham que viver da terra, começaram a cuidar da terra, a plantar as coisas, a cuidar dos animais. Então, Noé era um homem de Deus. Ele era um homem de Deus. Mas o que aconteceu? Noé plantou uva, fez lá, plantou a uva, colheu a uva, e ele pegou aquela uva e ele fez o quê? Vinho com aquela uva. Ele fez vinho. E um dia, ele bebendo o vinho dele lá, ele bebeu muito, a ponto de ficar bêbado. Quando Noé ficou bêbado dentro da barraca dele, bêbado, doidão, bebinho,
Bebi. Então imagina a cena. Noé, um homem de bastante idade, bem velho, um homem de Deus, né? Na barraca, nu. Imagina a cena, que coisa mais horrível, que coisa mais vexaminosa. Aí, e lá, devia estar lá dançando, né? Dançando lá, todo nu. Aí um dos filhos dele, Cã, viu o barulho e foi lá na tenda. Quando abriu, falou, meu Deus do céu, olha a situação do pai. E foi lá e chamou os irmãos. Então eu pergunto para você, Noé não era um homem de Deus? Era um homem de Deus. Mas quando ele bebeu, ele já estava bebendo, né? Mas teve um dia que ele bebeu um pouco a mais. Olha o vexame que ele deu. Olha que situação desagradável, constrangedora. Imagina você tem o seu pai fica nu dentro de casa. Imagina. Então foi uma coisa horrível, uma coisa que deixou todo mundo constrangido, uma coisa que marcou, tá entendendo? E tudo por quê? Porque Noé bebeu e ficou bêbado. Então, isso significa o quê? Por isso que eu, no meu caso, não bebo nada. Porque eu vejo o que a bebida faz. A bebida, qualquer vício, mas o que eu quero falar mais é da bebida. O que é bebida? Mas eu bebo só um pouquinho. Mas Noé também bebia só um pouquinho. Mas teve um dia que ele passou do limite. E naquele dia que ele passou do limite, acabou. Muita gente não sabe, eu vou explicar rapidamente para a gente orar. O que a ciência diz quando uma pessoa bebe? Ingere álcool. Você pode ver que tem pessoa que quando ela bebe, ela vai dormir e fica quietinha. Tem outros que quando bebe, aí ela se transforma, fica mal, fica ruim, ou fica sem vergonha, começa a dar em cima das mulheres, ou se a mulher começa a dar em cima dos homens, começa a falar besteira, quando bebe. Quando passa a bebida, o efeito, a pessoa volta ao normal, séria, comportada, tal. Quando bebe, ela... Então, o que a ciência fala? A ciência diz que todos nós temos tipo um gatilho na nossa cabeça que não nos deixa fazer tudo aquilo que a gente tem vontade de fazer. Entendendo? Então, às vezes você tem vontade de fazer algo, mas vem aquele gatilho que te segura. Não, eu não vou fazer isso, eu não vou falar tal coisa, eu não vou brigar, eu não vou fazer isso, tal. Entendeu? Só que quando você bebe, quando a pessoa ingere álcool, o álcool já vai para a cabeça. E a primeira coisa que o álcool vai fazer, ele vai desligar esse controle, esse gatilho. Então aquilo que sóbrio você tinha vergonha de fazer, depois que você ingere o álcool, é desligado e você não tem mais vergonha. Por isso que você vê homem, quando bebe, antes sem beber, ele é uma coisa. Quando bebe, começa a dar em cima da mulher, falar, olha, é terrível, uma vergonha. E mulher também. Mulher também vai lá na festa, olha da pessoa, o que a minha mãe, o que a minha mãe está fazendo? Olha a minha irmã, o que ela está fazendo? Ou outros ficam agressivos, nervosos, valentes. Tá entendendo? E isso leva o quê? A tragédia. Coisa que a pessoa não faria se não tivesse com álcool. Então isso é o que a ciência explica. O álcool não traz nada de bem. Eu gostaria que a pessoa falasse assim, não, olha, beber faz bem. Não faz bem. É claro que toda pessoa que está acostumada com álcool, com bebida, com qualquer tipo de bebida, ela vai procurar desculpa para beber. Ela vai, mas eu ouvi falar que beber cerveja é bom pro rim. Eu ouvi falar que beber vinho é bom pro coração. Tá cheio de gente que nunca bebeu cerveja, nunca bebeu vinho e viveu muitos anos e veio cheio de saúde. Mas é claro, tem que ter uma desculpa. Então, preste atenção. Preste muita atenção. Noé era um homem de Deus. Mas o dia que ele bebeu, acabou. Beber, acho que ele já bebia, né? Não bebeu naquele dia. Todo dia ele bebeu um pouquinho. Normal, bebeu um pouquinho dele lá. Mas teve um dia que ele bebeu a mais, aí desligou o negócio na cabeça, não sei qual foi o motivo, ficou nu na tenda lá se balançando, uma coisa horrível.
Uma coisa, ainda bem que era só a família, imagina se tivesse gente lá. Imagina Jesus bêbado. Já pensou? Jesus bêbado? Não. Tem gente que fala assim, mas Jesus na Bíblia, ele bebia vinho. A Bíblia fala lá da Santa Ceia, a Bíblia fala na festa, né? Que Jesus transformou água em vinho. O que os estudiosos falam é que o vinho de Jesus lá era um vinho sem álcool. Era um vinho sem álcool. Inclusive, eu já vi no supermercado uma garrafa que parece vinho. Vinho, né? Você olha assim, parece vinho. É caro o negócio, é caro, parece vinho. Aí vendo aquele lá, daí foi ver lá, 0% de álcool. Na verdade não era vinho, era o suco de uva, coisa fina, coisa cara. Então o que eles dizem é que era isso que eles bebiam. Porque Jesus não ia beber para ficar bêbado, né? Jesus também era um ser humano também, não era apenas divino, ele era divino e humano. Então, por isso que a gente ora para Deus libertar. Quantos que começaram a beber um pouquinho agora estão entregues aí à bebida? Quantos casamentos, famílias, lares, gente que morreu com cirrose, com doenças por causa da bebida? Tem gente que fala assim, mas tem uma igreja lá que o pastor fala que não tem problema. O problema é dele. O problema é dele. Ele faz o que ele quer da vida dele. Mas eu, lendo a Bíblia, eu tendo a consciência, eu não preciso de beber. Não preciso de nada de álcool. Eu não preciso. Se o outro precisa, se o pastor lá, mesmo tendo a Bíblia, tendo Jesus, precisa de beber, então alguma coisa está muito errada com ele. Eu não preciso para me sentir feliz, para me sentir animado, para esquecer dos problemas. Não. Aqui, o que me dá felicidade é a Bíblia. O que me dá ânimo é a palavra de Deus. Inclusive está escrito na Bíblia que nós não devemos nos embriagar com vinho, mas nós devemos nos encher com a palavra de Deus, se embriagar com as coisas de Deus. Então, pastor, eu tenho alguém viciado na minha casa, na minha família, o que eu faço? A água, sempre na corrente da família, prepara a água, dá para ele beber, mistura na comida, no suco, faz comida com essa água. Ele não mora comigo. Fotografia e nome. Toda segunda-feira, tá bom? Vamos orar pela sua família, então? Então vamos orar. Vou fechar os meus olhos. Se você pode, feche também os seus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome de Jesus Cristo que agora nós entramos na Tua presença para, mais uma vez, clamarmos aqui na corrente da família. Meu Deus, aqui comigo está essa pessoa que todas as semanas tem orado, tem buscado, tem pedido, tem clamado ao Senhor pela sua família. E muitos, meu Deus, o seu problema é diretamente relacionado ao vício. É o familiar que está com o vício das drogas, do jogo e com o vício da bebida. Quantos, meu Pai, tem um familiar que está se acabando, está se destruindo por causa do vício? Por causa, meu Pai, da bebida. Quantas tragédias já aconteceram, acidente de trânsito que matou gente. Irmãos que estavam bêbados brigaram e um acabou matando o outro. Quantas coisas ruins acontecem no final do ano porque o povo começa a beber demais. Ah, meu Pai, nenhum vício traz coisa boa. Nenhum vício melhora. Nenhum vício acrescenta. Nenhum vício deixa a pessoa mais rica. Todo vício só traz destruição. A Bíblia diz que Noé era um homem de Deus. Era um homem escolhido. É um homem que quando o Senhor olhou para o mundo, só viu ele como um homem bom, como um homem justo. Mas o dia que ele foi beber, foi o dia que foi uma vergonha. Foi o dia que foi uma humilhação. Ah, meu Deus. Então liberta o familiar dessa pessoa do vício. Liberta, meu Deus, o filho, o marido, o irmão, o pai, a mãe, o sobrinho, o parente dessa pessoa do vício. Amarra, meu Pai,
todo espírito do vício, porque sabemos também, meu Deus, que por detrás do vício existe o espírito maligno. Então que ele seja amarrado em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai e meu Senhor, eu peço que o Senhor abençoe cada um que ora comigo aqui, cada um que toda segunda-feira está fazendo comigo aqui a corrente da família. Está clamando ao Senhor, está clamando a Ti e buscando a Tua ajuda. Eu oro para o Senhor abençoar a água que essa pessoa toda segunda-feira está preparando, que é justamente para um familiar que tem vício. O pão, o óleo, o sal que ela tempera a comida, o sal que ela joga na casa, até na cama do familiar, a roupa, a toalha, o sabonete, o shampoo, o perfume. Abençoa, meu Pai. Abençoa, meu Deus, a lista que ela tem com ela, com o nome da sua família. Abençoa, meu Deus e meu Pai, visitando em nome de Jesus Cristo cada um dessa lista, cada um, meu Pai, a foto que ela tem do sobrinho dela, do neto dela, o quadrinho que ela tem aí, que tem a foto da família inteira. Meu Deus, traga a libertação para essa família, traga, meu Deus, a paz, traga, meu Deus, a bênção para esse lar, em nome de Jesus. Não deixe essa pessoa parar de fazer aqui a corrente da família, não deixe ela desistir, mas que ela esteja firme na fé, lutando pelo seu lar, lutando pela sua casa, lutando pela sua família. Meu Deus amado, eu entrego nas mãos do Senhor a vida de todos que oram comigo aqui toda quinta-feira. Que cada um possa ter a sua família abençoada e transformada. E essa pessoa que tem alguém, um familiar no vício, liberta ele, meu Pai. Tira esse vício dele. Liberta ele em nome de Jesus Cristo. Pois nós entregamos a nossa família nas tuas santas e poderosas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, repita comigo: meu Deus, eu entrego toda a minha família nas mãos do Senhor. E eu tenho a certeza de que o Senhor já está cuidando da minha família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora respira fundo. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem. Mais uma quinta-feira, né? Mais uma corrente da família. Graças ao Senhor Jesus, Deus está abençoando e dando a vitória. Agora, o importante é você não falhar na corrente da família. Nenhuma segunda-feira. Você tem um familiar com vício, qualquer vício, até vício da bebida, você tem? Saiba que o vício é como uma doença, ele precisa ser cuidado, tratado, temos que orar por ele, temos que pedir a Deus por ele. Não é para condenar quem tem vício, não é para desprezar, não é para jogar fora, não é para abandonar, mas é para orar porque ele está doente. O vício é uma doença que tem cura. Graças a Deus, o que não falta aqui no YouTube, no meu canal, é testemunho de gente que foi curada do vício. Tanto a própria pessoa, como aquela que orou pela família. Agora você tem que cuidar de você, você não pode esquecer de você, tá bom? Já orou pela família agora? Volta à noite aqui para orar comigo, por você, pela sua vida, tá bom? Oração da noite aqui com o Salmo 91 comigo. Volte à noite. Pega essa oração aqui, ainda mais que ela tem essa explicação bíblica, né? Bíblica do vício. Compartilha, manda, orienta seus conhecidos, seus familiares também a fazer a corrente da família toda segunda-feira, tá bom? Então eu fico por aqui, que Deus te abençoe em nome de Jesus, e segunda-feira vamos estar de volta 2h da tarde aqui com a corrente da família.
Deus te abençoe.